E aí, você que ainda escuta esse podcast, tudo tranquilo por aí? Eu sou o Pedro Vinícius e esse é o tubo de ensaio número 6, que é a última parte da série sobre mulheres no cinema. Eu já falei com a Vanessa Gouveia, já falei com a Morgana Assunção. Se você não ouviu as outras partes, elas estão disponíveis aí em todas as plataformas de podcast. E depois de um tempinho, todos os episódios também vão para o YouTube, no canal Tela Cheia. Dessa vez eu conversei com a Isabela Veiga, que pra mim é só a Isa, porque é uma amiga, além de ser uma colega aí de trabalho no audiovisual. Das 3 pessoas que eu conversei nessa série, ela é a que trabalha com isso há mais tempo, é a mais experiente, que passou por mais funções e por causa disso mesmo ela teve bastante coisa a dizer. Ela fala bastante sobre como é trabalhar com animação, que é algo que ela prefere dentro do cinema. Inclusive é o que ela mais faz hoje em dia, trabalhando numa das principais produtoras de animação do Centro-Oeste. Mas além disso, ela tem bastante experiência em set de filmagem também. Trabalhou com diretores, diretoras, já dirigiu os próprios filmes. Então ela tem bastante coisa legal para compartilhar. Foi também bem legal trocar essa ideia com ela, porque a gente já não conversava há um tempinho, agora que eu moro longe. Então foi bom saber como estão as coisas por lá. Se você acompanha também o Tela Cheia pelo YouTube e tem se perguntado sobre a ausência de vídeos por lá, de vez em quando eu recebo aí uma outra mensagem me perguntando se o canal parou ou quando volta, esse tipo de coisa. E a real é que eu precisei realmente dar um tempo, porque eu criei uma armadilha para mim mesmo com o formato principal que eu coloquei, que é o formato de vídeo ensaio, que eu gosto bastante. Mas é que eu comecei o canal fazendo de uma forma que demanda bastante tempo, porque envolve aí fazer uma série de conexões entre diversas áreas do conhecimento e da cultura, que eu acho bem legal, mas levam bastante tempo. Então eu tive vídeos aí que levavam 2, 3 meses para ser feito, que é algo que não funciona muito no YouTube. Apesar de eu ter tido uma resposta muito boa de início, bastante gente comentando que gostou e tendo uma quantidade legal de visualizações para um canal que está começando, eu percebi que antes de qualquer coisa eu tinha que fazer o canal ser algo que eu gostaria de fazer e também de consumir, e que a direção que eu quero dar mesmo para ele é mais relacionado ao audiovisual e principalmente sobre o fazer cinema. Então a linguagem, a parte técnica, a história, é isso que me interessa mais, o que não exclui mostrar como o cinema conversa com música, com filosofia, com literatura. Só que esse não é exatamente o foco que eu quero dar. Quando isso acontecer naturalmente, que foi o que aconteceu nos primeiros vídeos que eu fiz para o canal, isso vai rolar e vai ser massa e vai dar mais trabalho e tudo bem. Mas o conteúdo que eu quero criar para colocar com mais frequência é realmente focado em cinema, porque é o meu meio de trabalho e é algo que eu quero estudar mais e praticar mais e melhorar a minha própria capacidade de produzir vídeo, de produzir cinema. Então eu achei que seria uma boa dar um tempo para fazer essa transição, inclusive para fazer isso funcionar na minha própria cabeça, descobrir uma forma de fazer isso funcionar. Então em breve tem vídeo novo, eu já estou trabalhando em mais um vídeo ensaio e vão ter vídeos em outros formatos, algumas coisas de produção mais simples, algumas coisas diferentes. E claro que os podcasts aqui do Tubo também não vão parar. Então se você tem interesse em consumir todo esse conteúdo, além do canal Tela Cheia no YouTube e o Tubo de Ensaio nas plataformas de podcast, você pode acessar tudo isso em um lugar só, que é o telacheia.net. Além disso, dá para me seguir e entrar em contato aí pelas principais redes sociais. Então, Facebook, Instagram, Twitter, é só procurar por Tela Cheia. Se você quiser mandar uma mensagem ou simplesmente ficar a par do conteúdo, eu tô por aí nessas redes. Não vou enrolar mais, o papo com a Isa foi muito legal, então vamos para a terceira e última parte dessa série de podcasts sobre mulheres no cinema. Vamos lá. Eu não me lembro se você já me falou, você não é de Goiânia, né? Você não nasceu e cresceu aí. Nasci em Goiânia,
Só que Ah, aí é? eu prestei o vestibular e fui fazer lá em Brasília. Sim, isso eu me lembro, que aí você fez na UNB, a graduação lá não é cinema, né? É tipo comunicação social. Entra em comunicação social, aí depois você escolhe habilitação, que na minha época era publicidade, jornalismo e audiovisual. Aí, é porque Entendi. antigamente, um ano antes, acho que ainda era rádio e TV e cinema e vídeo. Você ainda tinha essas duas opções, assim. Eu Hum. entrei em 2005 e formei no segundo semestre de 2009. Então, fiquei 4 anos e meio. Uhum. E por que você escolheu audiovisual, assim? Então, eu não escolhi audiovisual primeiro, eu tinha escolhido publicidade. Hum, Porque eu sei que eu queria fazer desenho animado, era tudo que eu sabia. E eu não sabia desenhar, então por isso que eu não fiz um design, artes plásticas, alguma coisa assim. Eu fui para publicidade por medo mesmo. Falei, esse negócio de audiovisual, sabe? Não sei, muito estranho. aham. Vou começar com publicidade, porque a gente decidia essa escolha da habilitação entre o primeiro e o terceiro semestre. Então a gente tinha um ano e meio aí para decidir o que queria. E podia mudar uma Uhum. vez. Aí eu fui para uma escolha, na minha cabeça, mais segura. Aí eu entrei como publicidade. No primeiro semestre, a gente teve uma matéria que chamava Oficina Básica de Audiovisual. E aí era comum a todos os cursos, porque todos eles têm, né, essa vertente de filmar, de fazer roteiro, não sei o quê. Então, era dada para todos os cursos. Daí, Uhum. eu já entendi que realmente eu gostava era de audiovisual, que eu super me envolvi nessa matéria, muito mais do que nas outras. E nesse primeiro semestre também a gente tinha introdução à publicidade, introdução à comunicação, então assim, sempre foram as introduções de todas as habilitações, né? E Uhum. aí a oficina básica de audiovisual era a introdução do audiovisual. Aí eu me apaixonei, falei, não, é isso mesmo que eu quero fazer. E antes do final do primeiro semestre, eu fui lá conversar com o coordenador, pedir para trocar. E eu lembro que ele era um coordenador de rádio, sabe? Ele dava matéria de rádio. Uhum. E ele olhou para mim assim e falou assim: Você tem certeza que você quer mudar? Eu falei: Eu quero. Aí, não, é porque é o seguinte: só pode mudar uma vez no curso. Você tem até o terceiro semestre. Eu falei: Não, se eu for esperar até o terceiro semestre, eu vou atrasar demais nas matérias, porque aí eu teria que começar a matéria de publicidade, não de audiovisual, né? Entendi. Aí ele falou assim: Mas você tem certeza? Aí eu falei: Eu tenho. Aí eu mudei Mas antes por que do ele final. deu alguma uma razão, assim, só porque depois você não poderia mudar de novo? Ou ele. Não, não, pelo que eu entendi, é porque naquela época ainda não estava lançando tantos editais, ainda não tinha tanta oportunidade. E outra Uhum. coisa, no meu semestre de audiovisual, era assim, entrava 60 pessoas em comunicação, e aí depois você escolhia. Então, de 60 pessoas, tipo, 25 quiseram publicidade, outras 40 quiseram jornalismo, e o restinho ficou com audiovisual. O meu Caramba, entendi. semestre que entrou, tinham 4 pessoas. Não, tinham três Nossa, pessoas que escolheram audiovisual. Era até engraçado, porque todas essas 3 pessoas eram 3 meninas. Nunca tinha acontecido isso, de 3 meninas entrarem para audiovisual. E aí, no final do primeiro semestre, eu mudei para audiovisual, e aí eu fui a quarta menina a mudar para audiovisual. Por isso que meu apelido na caramba. faculdade é Dart, porque vem de D'Artagnan, porque os três mosqueteiros, na verdade, são 4, Ah, e eu fui a sim, sim. quarta, entendeu? E aí foi o único apelido que pegou, assim, das 3 mosqueteiras, né? Enfim. Ah, e aí, quando você fez essa mudança para audiovisual, você ainda queria muito trabalhar com animação ou você já começou a querer explorar live action? Já, eu ainda queria muito, né, trabalhar com animação, só que eu não sabia por onde começar. E Uhum. aí, pela facilidade e tal da ficção, em certo ponto, é mais fácil fazer. Aí eu comecei a juntar uma grana para comprar um computador, aí conversei com meu pai, e aí ele me ajudou, e eu comprei um computador para começar a editar.
Porque dentro das profissões, assim, do audiovisual, edição é o que eu via que poderia me dar um retorno mais imediato e que não tinha tanta formação, assim, sabe? Então, se eu começasse a mexer no programa, eu já começaria a lidar com a situação e ia melhorando. E aí eu lembro também que eu comprei esse computador, porque tudo da animação se faz no computador, né? Então, porque eu não queria fazer animação no papel, pelo amor de Deus. Né? Aí eu comprei esse computador pensando que eu poderia fazer um 3D, poderia fazer no Photoshop as coisas, mas eu sabia que eu tinha que ter um computador como ferramenta, tanto para edição quanto para animação. E aí, para juntar as duas coisas, eu comecei na edição, por conta disso. E assim, Entendi. Eu nunca achei que eu ia fazer outra função, sabe? Porque a gente Além começou de edição? a gravar. Além de edição, dentro do cinema. Porque a gente começava a gravar as coisas e eu era muito, assim, perdida, porque para chegar a ser diretor, para mim era muita pretensão. Eu virava e falava assim, não, tem que passar por tanta coisa antes, então vamos começar nas outras coisas. Roteiro era meio complicado, porque pensar na história, não sei o que, algo massa e tal, eu sempre achava que eu não ia dar conta de fazer isso. Sei como é que é. No primeiro curta que a gente foi fazer na faculdade, eu peguei a direção de arte, junto de uma amiga minha. E eu achei muito chato ficar no set, sem fazer nada. Porque assim, a gente fez toda a pré, foi super legal, correr atrás das coisas, conseguir as coisas de graça, ir alugar trem, não sei o quê. Aí chegou no set, meu Deus do céu. Era assim, foi a coisa mais chata do mundo, porque você não podia nem ficar lá dentro para poder organizar as coisas e ver como é que tava ficando e tal, porque o espaço era mínimo, a gente tava aprendendo, então a gente nem sabia que podia acompanhar no vídeo assiste. E aí a gente ficava no corredor lá, né, do lado de fora da locação, e aí quando alguém gritava arte, a gente saía, corria, entrava lá, arrumava as coisas e saía. Porque você fez meio que uma produção, então, também. E aí, Não, produção porque de você arte. falou que conseguiu os objetos e a parte de pré-produção, que você gostou. Mas aí depois no set foi um tédio mortal, assim. Horrível. Tanto que, nossa, depois dessa experiência eu falei, não, eu quero mesmo animação, porque aí não tem set, né, de filmagem. Então tá tudo bem. Nossa, foi terrível. E assim, Mas aqui, por que eu sei que você gosta muito de animação, você já fez vários filmes que você usa isso, mas você já queria isso desde o início, assim. Você sabe falar exatamente por quê? Tem alguma série ou algum filme que foi um estalo para você gostar e ir atrás? cara, eu não sei de onde veio isso. Até o segundo ano do segundo grau eu falava que eu queria fazer biologia para depois fazer engenharia genética para matar a fome no mundo. Então, tipo isso. Aí, não sei o que aconteceu no terceiro ano, me deu um estalo que eu falei, gente, mas eu sempre gostei de desenhar, eu sou uma pessoa dinâmica, eu gosto de ter esse negócio de grupo e tal. Eu acho que não precisa ser biologia, né? Aí eu comecei a gostar de história, de outras coisas, e aí eu fiz um teste vocacional. Aí no teste vocacional, deu várias coisas, assim, de direito a arte, design, psicologia, deu tudo humanas, não deu biológica, nem exata, sabe? Falei, realmente, eu preciso ir para humanas. E aí, eu fiz o vestibular da Unicamp, que era mediologia na época. Eu só fiz Unicamp. E aí eu não passei no terceiro semestre, no terceiro ano, né? Eu sabia que eu queria fazer desenho animado, mas eu não sei porquê. Mas eu não sabia como. E aí a moça do teste vocacional, ela não sabia me orientar. Como é que eu chegaria a fazer desenho animado, sabe? E aí eu Uma fui coisa muito específica. Pois é. E aí eu fui por associação. Então, né, comunicação deve levar ao desenho animado. E aí eu sei que quando eu estava fazendo o cursinho, eu abri um leque de opções, aí eu prestei história, publicidade, audiovisual, mediologia de novo, e
de UFSCar, que é cinema, né, na UFSCar. Uhum. Aí eu passei em História, em Ouro Preto, que, tipo, nossa, a grade é maravilhosa, coisa mais linda do universo. Eu ficaria muito feliz se eu tivesse feito História também. Passei em Publicidade aqui na Federal e passei em Audiovisual, né, lá em Brasília. Aí, como audiovisual era mais genérico, eu poderia escolher depois e tal, então eu poderia ter ainda uma chance. Mas, assim, pra te responder, eu não sei por que eu sempre quis desenho animado, sabe? Nem sabia que eu queria, na verdade. Mas no terceiro ano foi um negócio assim, beleza, eu quero fazer desenho animado. E realmente não sei de onde que eu tirei isso, não. Pois é, não tem uma coisa específica, mas assim, depois para produzir as próprias coisas, a gente sempre vai atrás de referências e tal, e aí você consegue, tem algumas coisas que pelo menos você sabe que te influenciaram depois, ou muito pouco? Então, aí, o que acontece? No meu semestre de audiovisual, como as turmas de audiovisual eram pequenas, eles juntavam as turmas anteriores e as turmas do ano corrente para fazer, que são 2 filmes. E aí, não sei porquê, não sei como, foi uma confluência divina, todas as pessoas do meu semestre e do semestre anterior de audiovisual gostariam muito de fazer animação. E aí a gente começou a pesquisar coisas e não sei o quê. E aí, lá em Brasília, é mais forte, né, essa questão de cinema independente e tal. E tem o CCBB, o Centro Cultural do Banco do Brasil. E lá passava muita mostra de animação. Então, eu ia e aí eu ficava assistindo muita coisa. Então, De as curta? referências, tanto de curta quanto de longa, sabe? Mas mais longas. E aí as minhas Entendi. referências começaram a surgir daí, porque eu fui numa mostra que, principalmente essa, que era do Estúdio Ghibli, e aí, nossa, tipo, eu vi O Túmulo dos Vagalumes, eu vi Castelo Animado, Viagem de Chihiro, e vários outros filmes do Miyazaki, e, né, de outros diretores do Estúdio Ghibli, que realmente começaram a fazer parte, assim, de um repertório que eu gosto muito. E lá no CCBB também passava sempre os filmes do Animamundi, que era uma mostra itinerante, né, e tal, então passava sempre. Por causa disso que começou um repertório maior, além de, claro, Pixar, que eu sempre gostei, Disney, que eu sempre gostei também, e os animes também, passava anime também, e anime era mais tranquilo de baixar naquela época, né, tinha muito anime online e tal, eu baixava muito também. Acho que foi isso. E aí, durante o curso, quando você começou a trabalhar também com produção, aí você falou que fez a arte de um filme e não gostou, mas já estava editando, né? Então já estava trabalhando com a pós. E aí, como que foi para sair disso tudo e eventualmente querer dirigir o primeiro filme e realmente se tornar uma diretora? A gente fez um primeiro curta, né, que foi esse do carnaval, que eu fui assistente de arte e tal, não sei o quê. E aí, odiei. Não. Aí, no próximo semestre, a gente tinha que juntar com a turma anterior para fazer um curta. Aí, a gente escolheu fazer um curta de animação stop motion. Por quê? A gente tinha juntado com a equipe do outro filme, do outro semestre, e nesse outro semestre tinha uma moça que estava fazendo dupla habilitação. Ela já tinha formado em publicidade e ela estava agora em audiovisual. E no meio dessa dupla habilitação, ela tinha ido fazer um mestrado em stop motion no Reino Unido. Aí ela voltou, tipo, muito pilhada pra gente produzir stop motion. E a gente acabou comprando a ideia. A gente sabia que a gente queria fazer animação, só que seria muito difícil, porque aí a gente já tinha mais ou menos, eram 7 pessoas, 8 pessoas na equipe. Ia ficar meio complicado, assim, se a gente fosse fazer animação 2D, ninguém sabe, quase todo mundo não sabia desenhar e tal. Então a gente foi para um stop motion porque seria mais tranquilo para todo mundo fazer. E aí ela voltou muito pilhada e começou a ensinar muita coisa pra gente. E aí a gente fez a pisadeira. Na pisadeira eu já descobri toda uma vertente de produção que existia em mim, que se for olhar o
os créditos do negócio, tipo, aparece meu nome 7 vezes, assim, em várias funções diferentes, sabe? Desde de produção executiva, que era, cada um deu R$ 50, aí a gente conseguiu juntar uma verba para poder comprar material e tal, para modelar, nananã. E aí eu ia em busca de patrocínio, fui em algumas lojas de artesanato grandes lá em Brasília, explicar o projeto, não sei o quê. E aí, desde produção executiva, que era, né, lidar com essa parte da grana e dos patrocínios, aí fiz making off, fiz a modelagem das coisas, animei, nossa, assim, várias coisas. Muita gente fez várias coisas, sabe? Mas aí eu comecei a testar várias funções. E aí eu descobri que realmente eu tinha uma facilidade para lidar com pessoas, então para produção seria massa. Eu tinha uma facilidade para entender de números e de tabelas, de Excel e tal. E aí para produção executiva também daria certo. Então, e a gente vai, né, testando as coisas. E nessa época eu ainda não tinha mexido nada com roteiro, nada com direção. Achava que isso era bem longe, bem distante de mim ainda. E aí já comecei a entender também de equipamento, de iluminação, principalmente para animação, né? De pós-produção, dentro da animação também, como é que seria e tal. No próximo semestre, a gente tinha que fazer outro filme. Aí a gente falou, não, então tá, então vamos fazer outra animação. Só que aí tinha uma parte do pessoal que queria fazer ficção, outra parte queria fazer animação. Aí a gente fez um filme de ficção com inserção de animação. Tinha uma personagem, toda vez que ela imaginava alguma coisa, aí era uma animação. Aí a gente entregou esse trabalho e tal também. E depois eu não peguei para fazer mais prática no curso, assim. Mas aí, depois de um ano, mais ou menos, eu estava formando. E para formar, eu pensei, tá, eu tenho que fazer algum projeto de animação. Tinha a possibilidade de fazer na prática ou na parte ou teórico. Eu sabia que eu saberia fazer o teórico tranquilo, assim, mas eu não tinha definido um objeto. Aí eu virei para uma amiga, super amiga minha, que ficou muito amiga minha no curso, né, que ela também gostava muito de animação, a gente dava muito certo. Falei para ela, não, vamos fazer um projeto prático em dupla, e aí a gente forma com esse projeto. E seria mais um portfólio também, né? O projeto prático seria fazer uma animação, e lá eles sempre pedem a memória do projeto, então a gente teria que escrever também sobre o projeto, e aí que eu me forcei a escrever a história, a dirigir, a fazer todo o planejamento da animação, cronograma, produção, ir atrás de grana, sabe? E aí a gente foi fazer um projeto inteiro, eu e mais uma pessoa. Então a gente passou por todas as funções, necessariamente. Bastante coisa. Para 2 pessoas fazerem tudo. Qual a duração do filme? São quase 5 minutos, dá 4 minutos e 50 e poucos. E assim, né, a gente ainda não tinha um conhecimento, assim, a Luciana já tinha feito oficinas de animação, mas eu nunca tinha feito oficinas de animação, eu fui aprendendo na prática, lendo com o que eles me explicavam, e naquela época, literatura sobre animação no Brasil era tudo em inglês, tipo, chegava pouquíssima coisa, o que a gente conseguia ver mesmo eram os extras dos DVDs, então eu comecei a comprar DVD de animação, hoje eu tenho um monte de DVD de animação aqui em casa, e ficava vendo os extras, que era super interessante, a gente descobria muitas coisas. E aí, num dos extras, tinha lá como é que foi animado o castelo, do castelo animado, sabe? Falando que ele era 3D, e aí pintado como se fosse 2D. Isso, sabe, explodiu a minha cabeça. Eu falei, gente, mas que massa, então dá para juntar as duas coisas e não ficar tosco. Porque naquela época as coisas ainda eram meio tosquinhas, né? Hoje em dia, apesar de não ser tanto tempo depois, assim, a evolução foi muito rápida, né? Sim, foi muito rápido. E aí, aquele negócio ficou assim na minha cabeça. E a gente até usou essa mistura de técnicas no Minhas Memórias de Dragão. Assim, é um projeto bem ousado. Mas a gente animou. Olha que ideia, Jesus amado. A gente animou os quadros-chave, as interpolações e pintou tudo no Photoshop. Aí eu montei tudo no Premiere.
Eu não montei nem no After. Por que eu não montei no After? Meu Deus. Ai, meu Deus do céu. O povo é doido mesmo. Então, aí a gente passou por tudo isso. Dentro do Minhas Memórias do Dragão, a única coisa que a gente não fez foi a trilha sonora, que a gente chamou uma pessoa da área para poder fazer. Bom, mas aí Porque o também, filme... né? Então. E o filme é todo musicado. Então, era bom ter alguém. Que a gente também ficou assim, não vamos fazer lip sync, porque vai, né? Não tem condição também. Para não dizer muita coisa, eu tinha acabado de aprender a mexer no After Effects. Então, assim, aprender After Effects é uma coisa que você nunca para de aprender, né? Mas enfim, tinha começado a você tinha mexer. começado. Aí tem uma cena que eu editei no After, que é o voo do dragão, porque, pelo amor de Deus, fazer aquilo no Premiere tava ficando muito feio. Aí eu falei, não, vou fazer no After. Aí deu certo. Então, é a única cena. Só tem uma cena animada no After. E a gente sofre demais, meu Deus do céu. Então, mas assim, dentro da faculdade, foi o único momento que eu realmente consegui fazer animação. Certo. E que Porque você dirigiu também. que eu dirigi, até o momento, né? Porque depois eu fui conseguir fazer isso de novo em 2013, mas eu formei em 2009, então pensa, né? Não, A diferença. eu digo assim, dentro da faculdade foi a única vez que você dirigiu. Isso. Eu consegui um estágio no meio da faculdade, só que era com edição. Não existia, na época, nenhuma possibilidade de eu fazer um estágio, por exemplo, em animação, sabe? Não tinha a demanda. Quando tinha demanda, é porque era em publicidade e as coisas dentro de publicidade eram loucas, né? Então, Ainda são. ainda são, exatamente. Você sabe o que é. E também dentro desse estágio, eu comecei a perceber que, além de editar, eu conseguia dirigir, eu conseguia escrever, eu conseguia fazer muitas coisas, né? Mas, assim, é porque empurravam muitas coisas para mim, porque você sabe, né? Estagiário tem boa vontade para fazer tudo, porque quer aprender um monte de coisa. Mas, enfim, foi bem interessante para eu poder aprender muitas coisas de câmera, de luz também, de equipamentos. E descobri que eu não dou certo para muita coisa, porque na faculdade você não descobre isso. Não tem muito jeito. Então, descobri que realmente som não é minha praia, iluminação não é minha praia, direção de fotografia naquela época realmente não era minha praia, porque eu tinha que entender de luz, e não era ainda a minha realidade. Então, aí, a próxima vez que eu fui dirigir já foi durante o mestrado. Então, tem um lapso de tempo aí. Não, peraí, próxima vez que você for dirigir, animação. Porque. Porque eu trabalhei no curso que você dirigiu, Velha Gulosa. Não, foi em 2013. Pois é, isso já era mestrado, caramba. Já era mestrado, Entendi. Então, eu formei em 2009, aí eu tinha sido contratada na mesma empresa que eu tinha feito o estágio. Aí eu fiquei nessa empresa até 2010/11, que foi quando eu passei no mestrado em Goiânia e voltei. A Velha Gulosa é um fruto do mestrado, onde eu estudei sobre a representatividade da identidade brasileira no cinema de animação nacional. Aí eu analisei 3 longas-metragens que falavam muito sobre a identidade do Brasil, porque tem uma certa afirmação em vários filmes, assim, feitos no Brasil, sobre o que é ser brasileiro, sobre a própria fauna, sobre a flora, sobre folclore, e aí eu estava estudando sobre isso. Como também, eu sempre procurei, né, projetos que eu teria que fazer prática e teórica juntos. E aí, o mestrado de poéticas visuais, eles exigem que você faça uma prática além de escrever a dissertação. Entendi. E aí foi aí que eu produzi a Velha Gulosa, escrevi o roteiro e coloquei no edital. Só para Pois falar. é, eu achei que era puramente um projeto que você fez e conseguiu no edital, e não que fazia parte do mestrado, nem nada assim. Ele entrou nessa parte do mestrado de falar sobre a representatividade do Brasil. E aí tem um mito que é brasileiro, da Velha Sim. Gulosa e tal. Entendeu? Foi quando eu escrevi a primeira vez para um edital, foi da Lei Municipal aqui de Goiânia, e passou. E, tipo, eu nem imaginei que eu ia conseguir, porque era o primeiro projeto que eu fazia, né? E saiu a verba de 30 mil para fazer.
E aí eu pensei, nossa, 30 mil, cara, que massa, né? É muito dinheiro. Uhum, Parece, né? uhum. Aí eu sentei com a minha produtora executiva. Nossa, eu queria que todo mundo fosse pago, eu queria que, sabe, todo mundo fosse pago bem, assim, e tal. Aí a gente começou a fazer conta. Ela só olhava pra minha cara, tipo, aham, você acha, né, que vai dar certo, pagar todo mundo, assim, muito bem. Aí a gente foi vendo que realmente, foi quando eu senti que realmente é muito caro produzir. Porque É. eu não tinha tido tanta equipe num filme, sabe? E tinham 18 pessoas na Velha Gulosa. E aí eu Hum, falei para ela, não, vamos pagar todo mundo, não sei o quê, pagar muito bem, lá, lá, lá. Quando ela foi fazer as contas, tirando o que eu ia gastar de arte, né, para produzir o filme, de sim. produção, para comprar as coisas, figurino, maquiagem, alocação, toda essa parte, assim, de gastos que não são a folha, né, de pagamento das pessoas, ela falou, Uhum, tá, sobrou tanto. Eu falei, nossa, não dá nem para pagar R$ 500 para todo mundo, assim, para cada um. Aí ela, pois uhum. é, não dá. Aí eu vi que realmente produzia muito caro. E aí a gente conseguiu fazer a Velha Gulosa e tal. E eu animei todas as inserções, até porque era o meu objetivo mesmo, animar. Só que eu não. Uhum. Tem coisas que eu desenhei, acho que tem cinco. Não, tem três tipos de animação, se não me engano, de inserção. Uma é tipo rotoscopia, só que uma filmagem de Goiânia, que eu apliquei um filtro do After, não sei o que, aí mexi um pouco e tal. Imita uma rotoscopia, mas não é, na verdade. A Entendi. outra é uma animação 2D mesmo, que eu consegui fazer em cima da imagem do filme. Aí tem. São quatro tipos. Aí tem uma outra que é uma pintura digital mesmo, animada no After. E tem uma outra que eu não consegui desenhar os personagens, que realmente é o mito contado, que aí tem vários personagens e tal. Aí eu contratei um designer para desenhar. Uhum. E aí eu fiz a animação cutout, dentro do After também. Entendi. Eu me lembro que nesse curta foi talvez uma das primeiras vezes que a gente trabalhou junto. Eu acho que a gente tinha trabalhado junto antes na Casa do Cinema, Na campanha. fazendo campanha política, exatamente. É, Porque quando eu fiz o curso na Casa do Cinema e dirigi o meu curta lá, eu acho que você não participou da produção, né? não participei. E aí, assim, depois a gente já trabalhou junto várias vezes e eu sei que você realmente desempenha muitas funções, tipo, até demais. É, Dirige, escreve, edita, faz produção, produção executiva, fez assistência de direção já, para mim, a gente fez pro Alailson, uhum. enfim, vários filmes e projetos diferentes, no Entre Brisas. Tem algumas coisas que você prefere, que você acha que você é mais diretora ou editora? Ou hoje em dia Tem, que você tem mais experiência, o que você sente assim? tem. Então, hoje em dia, por eu ter passado por várias funções, eu realmente me profissionalizei em duas específicas. Que são as que eu faço mais, que é edição e assistência de direção. Porque, o que, que Entendi. eu vi? Eu tenho uma facilidade grande com edição, talvez porque eu comecei muito cedo lá na faculdade. E aí toda essa parte de pós-produção eu também comecei a fazer animação em After Effects, legendagem, closed Sim. caption, inserção de libras, esse tipo de coisa que eu vi, e colorimetria também, que eu vi que em Goiânia tem um buraco, que ninguém faz isso, que sempre mandar para fora, para São Paulo e tal, e isso veio a começar a ser pedido por conta dos editais das TVs públicas. Então, antigamente não tinha ninguém que exigia toda essa acessibilidade para ser colocada nos projetos e tal. Uhum. E na assistência de direção também, eu fiz minha primeira assistência em 2012, nem sabia o que eu estava fazendo, o filme estava na minha mão, Qual que foi o filme? ou Travessia. Ah, sim. Então, eu Caramba, sabia já foi um onde que você projeto está. meio grande, né? Muito punk, era um projeto assim,
ninguém fazia um curta-metragem de 100 mil reais. O Travessia custou 100 mil reais, sabe? Naquela época a gente fazia de 30 mil reais, era o máximo que se conseguia. Então, o Travessia foi um curta muito grande, que foi gravado no interior, tinha que trazer gerador, tinha que trazer... Foi feito com a Red, então era uma câmera que exigia muita coisa. A direção dele é da Rosa, né? Da Rosa Da Rosa Berardo. Berardo. Uhum. Você que já dirigiu um tanto e fez assistência para a Rosa também, você já fez assistência para o Alailson, eu também fiz, você já fez para mim também no Brisas e tal. Uhum. O Brisas talvez não conte tanto, porque eu acho que é uma coisa muito diferente de um filme com edital, com grana e com uma equipe maior, assim, que todo mundo, ou quase todo mundo, está sendo pago. Acaba que é um pouco diferente. Você sente uma diferença, assim, em relação ao set comandado por uma mulher ou por um homem, para o resto das pessoas? Ser comandado por um cara ou por uma mulher, o que você acha? Sim, é bem diferente, assim, na verdade. Eu já tive em set sendo assistente de direção e já tive em set onde o assistente de direção era outra pessoa, era um homem, e eu tava fazendo making off. E assim, o que eu vejo, claro que isso varia também da personalidade de cada assistente, mas eu sou uma pessoa que eu tô pelo filme. Eu sou permissiva demais até com o diretor. Tipo, se ele fala, não, essa cena tem que ser assim, por isso, por isso, por isso, eu sei que a cena tem que ser assim, por isso, por isso, por isso. E aí eu vou conversar com a equipe, falar assim, olha, a cena tem que ser assim, por isso, por isso, por isso. O que eu faço? Eu dou prioridade pro filme. E aí, muitas vezes, eu tenho que lidar com a equipe de uma forma mais diplomática. Do tipo, beleza, a cena tem que ser assim, assado do jeito que o diretor quer, mas aí o cara do som, por exemplo, me pede, beleza, então vamos fazer assim, mas eu preciso de regravar a cena novamente toda durante tanto tempo, para poder pegar o som assim assado. E aí eu sou permissiva e às vezes isso não é tão bom assim. Às vezes tem muita gente no SESC que é pelo filme, e eu trabalho com muita gente que é pelo filme, porque como assistente de direção também ajuda a formar a equipe, então eu sei quem são as pessoas que realmente fazem cinema por gostar de fazer cinema. E tem muita gente que não, sabe, não tá nem aí, que quer ir lá, trabalhar 8 horas por dia e ir para casa, tomar uma cerveja e, tipo, chegar atrasado no dia seguinte. Ok, também é um fazer cinema, mas não, você vê que não é por gostar, sabe? E aí, eu já fui muito criticada por isso. Do tipo, não, Isa, você é muito permissivo, você deixa demais o diretor voar e não sei o quê. Tem que cortar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O que eu prefiro fazer? Eu prefiro fazer o meu planejamento, já pensando que o diretor vai perder, sei lá, 2 horas do meu dia, pensando em como é que vai ser a cena, reelaborando as coisas, e aí eu ir corrigindo dentro da diária essa alteração no tempo, do que não ter do jeito que o diretor quer, e aí depois no final do filme ele falar assim, nossa, não ficou do jeito que eu tinha pensado, não era assim que eu queria, sabe? Eu prefiro fazer um planejamento mais aberto do que isso acontecer. E aí as coisas vão se corrigindo dentro da diária. O que eu já vi dentro de set, muitas vezes, é que às vezes o assistente de direção, ele é tão rígido com os horários, com as coisas, do jeito que ele determinou e tal, não deixa nenhuma esticadinha, assim, tipo, não planeja as coisas de forma a colocar mais coisas se for necessário, que acaba que as coisas não ficam como deveriam ser, e aí prejudica o filme. Então, eu penso assim, se eu tenho uma diária que eu tô pagando tão caro para todo mundo, e tá todo mundo ali trabalhando pelo filme, vamos fazer o melhor, sabe? Porque isso é portfólio para todo mundo. E portfólio e também é contar a história, sabe? Então, não adianta nada você ter 5 minutos para gravar uma cena super complexa
e ficar uma bosta, sabe? Não poder colocar no filme. Então, eu prezo pelo filme. O que eu vejo, muitas vezes quando é homem, e onde eu já trabalhei, é que realmente tipo, é 880, sabe? Eu tenho 10 minutos para gravar. Gravou massa, tá bom, gravou ruim, tá bom. Vai seguindo em frente. E, assim, não é legal. Agora, com relação à direção, eu tive duas experiências onde a direção era feminina e o restante foi tudo de homens. Eu tenho uma facilidade muito grande de lidar com homens, assim, porque eu sempre trabalhei muito no meio masculino e tal, então, para mim é tranquilo, sabe? Essa relação, quando você tem um diretor e eu sou assistente. Com mulheres, eu nunca vi também nenhum problema, sabe? Mas às vezes acontece, mas aí é por inexperiência mesmo. Acontece muito de deixar na minha mão para eu decidir. Aconteceu muito, assim, quando foi experiências com diretoras de, tipo, ai, o que você acha? Ah, isso, aquilo. E aí eu acabava decidindo as coisas, como elas Entendi. deveriam ser. Mas é por inexperiência mesmo. Talvez se essas pessoas tivessem alguma carreira mais, né, mais longa e tal, em direção, isso não acontecesse. Ou então, muito irredutível. Isso acontece também. As mulheres com quem né, algumas, foram mais irredutíveis do que É mesmo? os homens. Do tipo, não, beleza. Tipo no Travessia mesmo. Beleza, tem que ter uma cena que o Mas porco morre. eu sei, eu me lembro dessa cena. Então, E pra que que. um porco vai morrer em cena, sabe? Vamos falsear, não precisa. Não, Exatamente. tem que morrer. Tem que ser o sangue verdadeiro. Não pode ser sangue falso. Oi? Sabe? Essa irredutibilidade, assim, e eu nem sei a que ponto que isso ficou bom, porque a Uhum. equipe inteira não conseguiu gravar no dia. Porque é uma cena muito forte você matar um porco, né? A facada. Com E aí, certeza. pois é, Cruel, na e aí, verdade. Não devia nem poder fazer isso. exatamente, não devia nem poder fazer isso. E isso afeta de várias formas o psicológico de todo mundo. Até que ponto foi realmente necessário fazer isso, sabe? Até que ponto isso ficou realmente muito claro no filme de que foi uma morte de verdade, assim, para Uhum. justificar, talvez. Mas, né, não justifica. Você é um intermediário, né? Sim. Entre a direção e o resto da equipe, e você já foi diretora também, em alguns casos. Você nota que tem algum tipo de resistência ou uma má vontade inerente, alguma coisa assim, pelo set estar sendo comandado por uma mulher, ao invés de ser por um homem, porque é um meio predominantemente masculino, né? Sim, sim. É, Então, mulheres exatamente. dirigindo não é totalmente algo novo, mas não é Aham, algo tão comum ainda, né? é E aí verdade. você já viu isso assim do resto da equipe ou não? E já vi muita gente questionar muito mais as decisões. E falando da parte de assistência, que é onde eu tenho mais know-how, né? Eu, como assistente, eu tenho que fazer um meio de campo muito, muito maior que um assistente homem, por exemplo. Eu tenho que ajudar a produção, eu tenho que ajudar muito a arte, eu tenho que ajudar muito o som, eu tenho que ajudar muito as coisas para todo mundo meio que ter uma boa vontade com o filme, sabe? É bem diferente. Eu dei muita sorte, assim, com as direções com quem eu já trabalhei. Eu trabalhei com a Laílson, o último que eu trabalhei foi o Matheus, que realmente é um diretor espetacular. Eu já Legal. trabalhei com a Vanessa também é uma diretora maravilhosa. Eu Nossa, assisti o Viúva Negra. aham. Foi nele que você trabalhou, né? Não, eu trabalhei no último dela agora, Não? que a equipe Ah. era 99% de mulher. E o que Pois você é, achou desse set?
Assim, para mim é sempre um desafio, porque eu já sei que o filme tá na minha mão. Seja qualquer tipo de equipe, assim, eu sou muito, procuro ir em tudo, desde teste de elenco, ensaio, qualquer coisa de produção, eu tô sabendo de tudo. Então todo Uhum. mundo reporta para mim. Nesse filme, foi muito pesado, porque ele fala de assédio, ele fala de estupro, por ser um tema muito difícil e a equipe ser toda feminina, rolou muita crítica, principalmente da equipe. O roteiro, inicialmente ele foi escrito por um homem e não estava casando, sabe? Os diálogos na boca das mulheres, a gente via os problemas, sabe? E aí a gente Uhum. foi atrás de saber como que é feito um julgamento de estupro, como que é feito, como que é o discurso, na verdade, das coisas. E se colocou muito. É um filme onde a equipe inteira se colocou. Eu não vi como é que tá o filme feito, editado e tal. Eu sei que ele Uhum. já foi pro som. Eu não sei se ele terminou o som. A gente viu que todas as referências que a gente tinha para poder fazer esse filme, tipo, as cenas de estupro no cinema, elas não casavam com o que a gente tinha que fazer, sabe? Uhum. A gente pegou a cena do irreversível de estupro, Sei. Uhum. era praticamente muito parecida, sabe? E aí, quando a equipe inteira leu o roteiro, falou, cara, não é isso que precisa ser tratado, sabe? Então a gente via que tudo que a gente tinha de referencial visual, imagético, não era daquele jeito que deveria ser retratado num filme feito todo por mulheres. E Uhum. aí foi uma inversão, assim, completamente das coisas. E além disso, conversar com psicólogas, conversar com defensora pública, com delegada, foi um trabalho de pesquisa muito grande, assim. Que massa. E aí foi pesado, foi bem pesado, porque a gente viu muito documentário, a gente sentiu muitas coisas que Imagina. era difícil até de colocar no roteiro, sabe? E, enfim, foi muito bom, assim, fazer esse filme. Foi um crescimento muito grande para todo mundo, sabe? E depois desse, eu sei que tiveram outros filmes em Goiânia que foram feitos com equipe majoritariamente feminina. Então, é algo que está crescendo. Entendi, que bom, né? Eu gostei muito do Viúva Negra, que foi o outro Uhum. filme que a Vanessa fez. Eu achei a direção muito coesa, né? O filme todo tá muito bem costuradinho, assim. Tem coisa que é sempre difícil de conseguir, às vezes, o resultado que você quer. Tem muito disso, acho que é performance, né? Elenco ainda é uma coisa meio difícil de É. conseguir, assim, de ter todo mundo no seu filme, em todos os personagens feitos por atores que você está completamente satisfeito e tal. Uhum. E diálogo é uma coisa que ainda é muito difícil de escrever diálogo bom no Brasil. Já está Aham. começando a rolar mais, mas ainda é uma coisa difícil. Mas eu lembro que eu assisti e fui conversar com ela, assim, que eu fiquei positivamente surpreso, assim, que Sim. eu achei isso, eu achei um filme muito redondo, sabe? Achei bem massa. E a Vanessa, especificamente, ela é uma pessoa sensacional, assim. Ela, além de ser mulher, ela ainda é negra, sabe? Ela Uhum, assume isso. Você vê a dificuldade que sempre foi a vida dela e tudo que ela passou. Ela pegar 3 anos para ir para a faculdade, sabe? Se formar, trabalhar. Realmente, ela é uma pessoa de muito mérito. E ela uhum. faz um trabalho incrível. E, nossa, ela tá É, ficando cada vez melhor. que massa. Tá massa. E ela é muito nova, né? Então eu imagino tanto que ela vai crescer ainda nessa profissão. Muito legal. E das outras três mulheres que foram lá do seu mesmo semestre da UNB, todas acabaram trabalhando com cinema mesmo, você sabe, do paradeiro dela? Não, não. A Bruna, ela
fez mestrado e fez doutorado. Ela foi mais para a área de roteiro, mas hoje em dia o doutorado dela é de linguística, alguma coisa assim, então deu né, uma desviadinha. E aí, Sim. se não me engano, ela é professora da Federal de Floripa. A Mariana, que era a nossa outra colega, eu não tive muito contato com ela. A última coisa que eu sei é que ela virou fotógrafa de eventos, de show, de casamento, de um monte de coisa. A Luciana Nasser foi quem fez a animação comigo no final do semestre, né, para formar. Ela é maravilhosa, ela acabou fazendo um mestrado em São Francisco, na área de rigging de 3D, e ela é muito boa em tudo, assim, ela desenha muito bem, ela pinta muito bem, ela domina muitas artes, e aí ela é um pau para toda obra, assim, também. Ela trabalha muito em Brasília, Com e animação. com muita coisa, porque ela é muito boa mesmo. Ela também trabalha na área de direção, de ficção e tal, de publicidade, de institucional. Então ela está Uhum. fazendo uma carreira bem massa também na área de publicidade, mas ela também continua com animação. Tem muitas produtoras que chamam ela para fazer principalmente publicidade. E eu virei isso, assim. Hoje em dia eu consigo trabalhar com animação, estou na Mandra, né? E sou assistente de Uhum. direção de um longa, e que deve terminar até o final do ano, provavelmente. Vai estar saindo DVD e vai sair no cinema também. E a gente está começando agora uma série de TV que chama O Parque de Adelim, que é a primeira série que a Mandra faz que a protagonista é uma mulher. Ah, legal. Sim, essas coisas de gênero estão crescendo, né? Já tá na hora, né? Passou da hora, na verdade. Nossa senhora, passou muito. Mas é, e aí a Nessa gente tá fazendo coisa as coisas. de trabalhar justamente no ambiente, não, nem só que predomina homem, mas principalmente os cargos altos, né? A galera que manda Uhum, geralmente é homem. uhum, O que eu quero dizer é meio que assim, se você é uma editora ao invés de um editor, você recebe trabalhos diferentes, por exemplo, ou te pedem coisas diferentes no uhum. trabalho. Você consegue meio Sim, que enxergar isso? sim, sim. Eles pensam que eu sou mais paciente e mais, como é que eu vou dizer, mais boazinha, sabe? Então, assim, Isa, tem uma palestra de 3 horas aqui, com 3 câmeras. Você edita, porque o fulano, ele não vai querer fazer isso, porque ele vai ficar impaciente, ele quer uma coisa mais dinâmica para fazer. Rola muito. Não, rola muito. E é uma coisa meio complicada, eu não sei como é que tá hoje, mas assim, eu consigo falar sobre isso hoje, porque eu já processei muitas coisas na minha cabeça. No início de carreira, principalmente no início de carreira, é muito difícil você tá numa produtora que só tem homem, e porque as pessoas abusam, sabe? E abusam Como assim? tanto. Eu já sofri assédio no estágio, não foi de uma pessoa, sabe? Foram de duas pessoas, Caramba. dois chefes mais altos. Então, e não foi assédio simples, assim, ok e tal. Um cara casado, sabe, que realmente queria ter um caso. O outro tava para casar e, tipo, de tentar roubar beijo, tipo isso, sabe? E é muito tenso, porque acaba passando na sua cabeça tanta coisa, passava assim na minha cabeça, tipo, cara, eles falam tão bem do meu trabalho, será que eles estão falando do meu trabalho ou será que eles estão querendo alguma coisa? Hum, Então, eu sempre me questionava com relação a isso, porque o que está em jogo não é só o meu trabalho, sabe? É uma possível promoção se houver alguma relação, sei que, sabe?
E isso é muito difícil de processar quando você está começando a carreira, quando você ainda está se Uhum. firmando. Eu tinha 20 anos, sabe, quando isso aconteceu. E, ao mesmo tempo, o ambiente de cinema, especificamente, também é muito tenso. Você vai fazer Uhum. um filme, você vai rodar um filme no interior, você fica 5 dias, 7 dias com um monte de gente, um monte de homem que fica olhando. Eu Sim. fiz um filme há 3 anos, 2 anos atrás, que o produtor virou para mim e falou assim: Cara, que linda! Você conhece, você tem o filme inteiro na mão, você conhece de cor os diálogos. Meu Deus, foge comigo, vamos fazer cinema comigo ali. Eu falei: Quê? Tipo, quê? Como assim? Uhum. Tipo, e começa um assédio é, que tem um pouco de admiração no meio, é uma coisa meio estranha, sabe? Não é fácil. E eu acho que o filme da Vanessa foi interessante nesse sentido, porque teve um dia que a gente se reuniu e, além de falar do roteiro, a gente falou dessas coisas, de como a Uhum. gente é assediado a todo momento dentro do cinema. Isso não é fácil, assim, para quem está querendo começar, para quem já está fazendo há muito tempo e se depara com isso, porque a gente tem que ficar Entendi. driblando, sabe? E essa pessoa sempre vai estar nos filmes, porque acaba que é uma panelinha, são poucas pessoas que fazem cinema. Então, Uhum. você já sabe que você. Ai, naquele filme vai ter o fulano de tal e já aconteceu isso, isso, isso. E aí você tem que ficar, sabe, dançando ali na corda bamba para não dar uma abertura. É muito, muito complicado. Mas as coisas estão melhorando, assim. Então, não sei se é porque eu soube estabelecer melhor o meu espaço, assim, sabe? Falar, não, eu sou isso, isso, Uhum. isso. Mas a relação que eu tenho hoje com as pessoas com que eu trabalho todos os meus animadores, eu tenho 8 animadores, são homens. Todos os meus diretores e produtores executivos são homens. De uma equipe de 25 pessoas, sou eu e mais 2 meninas. A minha relação com eles é muito tranquila. Eu vejo como colegas mesmo e muito amigos, assim. Eu fiquei pensando, porque tem as coisas que são realmente que não tem nem tanto a ver com a área de trabalho, que são esperadas de certa forma pela sociedade, que é isso. Toda mulher tem que querer casar e ter filho, por exemplo. Aham, E convivendo com você, eu me lembro que você sempre teve uma postura muito mais voltada para a carreira, porque você gosta de fazer aquilo. sim. Então, é como você quer gastar seu tempo, que é uma coisa que eu sempre me identifiquei também. Acho que a gente é muito Aham, parecido nesse sentido, de às vezes trabalhar de graça 10 horas por uhum, dia, 12 horas numa diária, porque tá achando o trabalho massa e tá ali com aquelas pessoas fazendo o cinema era suficiente, né? sim. Você acha que, primeiro, que ter essa, de certa forma, postura, né, muito focada na carreira atrapalha também relacionamentos e a vida pessoal, etc. E como que isso atrapalha? E o contrário também de, sei lá, de acharem que, pô, é uma mulher, então eventualmente vai querer casar e ter filho, não sei se dá para confiar que ela vai trabalhar Uhum, comigo por muito tempo e, enfim, essas duas entendi. coisas. Nessa segunda parte eu nunca encontrei em nenhuma empresa, mas porque eu trabalhei em empresas muito boas, assim. Então, as pessoas, pelo que eu já entendi, elas não faziam uma diferença comigo por eu ser mulher e querer talvez ter filhos e ter que tirar uma licença, alguma coisa assim. Muito pelo Uhum. contrário, hoje eu trabalho na Mandra e o tempo inteiro que eu fiquei de licença, eu não consegui ficar afastada, eu pedi Sim. para Você trabalhar à acabou de distância. ter filho, tem Eu quanto acabei de tempo? ter gêmeos, eles estão com 4 meses. 4 meses. E nesses 4 meses você ficou trabalhando de casa também? Ou você Sim, chegou aí ainda na Mandra? Como foi? não, eu trabalhei de casa,
Porque, assim, é um longa-metragem, né? Não pode parar. E aí, como assistente de direção, eu também faço a parte de divisão das cenas. Então, todo o trabalho dos animadores, todo o planejamento do que eles vão fazer, todo o trabalho dos cenaristas e o planejamento do que eles vão fazer, tá tudo na minha mão. Então, eu que passo tudo para todo mundo fazer. Se eu parasse de fazer isso durante 4 meses, o filme atrasava completamente, porque é muito complexo, né? Esse planejamento. E só eu que estou por dentro disso. Então, eu fiz a opção de continuar trabalhando, porque não seria justo, né? Eu também deixar todo mundo na mão, assim. E a gente não teve tempo de preparar outra pessoa, e nem passou pela cabeça deles de preparar outra pessoa, porque também é muito escasso nessa área, né? Alguém que queira ser assistente de direção e tal, e tenha um E que conhecimento de faça direito, animação. né? E que faça direito, né? É bem complicado. Então, e assim, a gente nunca tinha produzido um longa, nem no Centro-Oeste, um longa de animação, nem no Centro-Oeste, nem na Mandra, nem em lugar nenhum. Então, quem desenvolveu a metodologia de como ia funcionar fui eu. Então, é muito difícil você passar isso para outra pessoa e continuar funcionando. Esse pensamento de ela é mulher, não vou contratar, isso eu nunca vi, mas eu sei que rola, né, em vários locais. Com relação aos relacionamentos, acaba que no audiovisual você tá tão envolvido com a sua carreira ali naquele momento, pelo menos eu, né, e que os meus últimos relacionamentos foram todos dentro da carreira de audiovisual. Então, tipo, todos os meus namoros foram, né, com pessoas com quem eu trabalhei. Isso é complicado, assim, porque você tem que ter um profissionalismo para depois saber lidar com a pessoa, né? E às vezes acontece do tipo, vou chamar o fulano para um filme, mas não posso chamar a Isabela, porque eles tiveram um negócio. Cara, isso não rola. Isso é tão absurdo falar uma coisa dessa, mas acontece, sabe? Acontece muito. Eu esqueci a primeira parte da sua pergunta sobre relacionamentos. O foco mesmo na carreira, no trabalho, de certa forma, meio que uma obsessão. Não sei se Sim, você sim. considera isso, mas é como eu considero e como a Thalita fala que eu ajo, que é obsessivamente. Se você sente que isso atrapalha também relacionamentos, e não só necessariamente relacionamentos amorosos, mas às vezes amizade fora do ciclo do trabalho, a família, porque Nossa, a gente demais. pode ficar meio bitolado às vezes, né? Pega um projeto que você ama e você só quer fazer aquilo. Demais, assim, e o problema é que eu não trabalho só na empresa, eu trabalho em casa também. Então aí Uhum. que a obsessão é maior, sabe? Porque a gente tá tão mergulhado num ambiente audiovisual que você fica na TV, você fica no celular, o tempo inteiro a gente recebe referências. Não consegue desligar o botãozinho da análise dentro da gente, sabe? Então, toda vez que a gente Uhum. vê um filme, aí a gente vai analisar. A gente não só curte o momento, a gente tem que analisar toda a parte por trás, como é que foi feito, não sei o quê. É muito difícil, assim, desligar. E é que nem você falou, eu, pelo menos, você também, a gente é muito focado, a gente gosta muito dessa área. Então, é muito difícil saber dividir as coisas realmente. É muito louco, assim, no final do ano passado, lá pelo setembro, eu lembro que eu olhava, agosto, setembro, eu lembro que eu olhava todos os dias, eu tinha coisas, porque eu estava editando 2 curtas em casa, fazendo a cor de outro, fazendo a acessibilidade de outro e trabalhando na Mandra. Então, E grávida de quantos meses? e grávida de 5 meses. Pois é. E aí a pessoa, tipo, chega em casa, não vai descansar, sair com o cachorro, nada disso. Vai voltar pro computador. É muito tenso. E eu não encontrava tempo de ir passear, sabe? De ir no cinema e tal. Porque eu trabalhava demais. Isso é difícil. Realmente. Eu não sei se é porque a gente gosta muito, muito, muito do que faz. E aí a gente acaba fazendo essas loucuras.
Pô, é isso que eu queria conversar contigo. Obrigadão por tomar o tempo. Tem tanto tempo que a gente não conversa. Pois é. Valeu demais. Beijão. Um beijo, Pedro.